O Capital, livro 1, Karl Marx, advertência de Luiz Arthur Gianotti. O livro 2 do Capital analisa o processo de circulação do capital e o terceiro é que faz o balanço completo do processo. No livro 3, se examinam as relações da mercadoria e do dinheiro, a transformação do dinheiro em capital, a produção do mais-valor absoluto, assim como do mais-valor relativo, a transformação do valor em salário e outros momentos formais muito mais próximos da experiência concreta de quem vive as grandezas e as misérias do mundo capitalista. Mas não se fecha numa teoria da revolução. A política marxista foi construída na base de outros textos de Marx e Engels e, como sempre, foi posta a serviço da revolução. Não é estranho que vários autores reclamem da ausência de uma análise mais completa do jogo político como tal. E nesse campo, as divergências se multiplicam. Marx só publicou o livro 1 do Capital. Ao falecer em 1883, deixou uma fabulosa quantidade de material que passou a ser trabalhada por Engels. Em 1885, Engels publicou o livro 2. Em 1894, o livro 3. É nesse último que as condições da crise do sistema deveriam eclodir, pois é na sua totalidade que as contrariedades básicas se conformariam em contradições produtivas. Já no livro 1, Marx havia mostrado que a constituição do valor da mercadoria depende de que todos os agentes terminem tendo acesso aos progressos tecnológicos que potencializam a produtividade do trabalho. Somente assim é possível que se crie uma única medida do trabalho abstrato socialmente necessário, operando em qualquer ramo produtivo. Sem esse pressuposto, os mercados não tenderiam a se unificar. O alinhavo dos diferentes capitais explodiria em direções diversas. Por sua vez, o movimento proletário perderia sua dimensão unificadora internacional. No livro 3, Marx introduz a noção do mais-valor relativo, aquele excedente de que o capitalista se apropria antes de que seus concorrentes consigam ter acesso a novas tecnologias. Conforme se desenvolve, o capital se associa ao desenvolvimento tecnológico e à transformação das ciências em forças produtivas. Somente mantendo o pressuposto de que no final do processo todos os capitalistas teriam acesso às inovações tecnológicas, é que se cria a tendência a uma redução da taxa de lucro. Essa tendência seria o ponto nevrálgico em que explodiria a contradição. Marx sempre apostou nesse pressuposto, mas o capítulo em que trabalha tal questão descobre tantos fatores que freiam essa tendência que nem todos os intérpretes chegam a uma conclusão definitiva. Até que ponto o mais-valor relativo começa a emperrar a reposição do sistema? O próprio Marx logo toma consciência dessas forças dissolventes. Já nos Grundrisse escreve, abre aspas, à medida que a grande indústria se desenvolve, a criação da riqueza efetiva passa a depender menos do tempo de trabalho e do quantum de trabalho empregado que do poder dos agentes postos em movimento durante o tempo de trabalho, poder que, sua poderosa efetividade, por sua vez, não tem nenhuma relação com o tempo de trabalho imediato que custa a sua produção, mas que depende, ao contrário, do nível geral da ciência e do progresso da tecnologia ou da aplicação dessa ciência à produção. Fecha aspas. Depois de mais de 150 anos dessa observação, depois da revolução da informática, depois que a própria ciência se transforma em força produtiva, que efeito pode ter o desenvolvimento das ciências na conformação unificadora do capital? Até mesmo a noção de propriedade privada passa a ser corroída. Conforme o sistema se torna mais complexo, as categorias fundamentais começam a fibrilar, e o monopólio se concentra e mantém relações ambíguas com os estados. Abre aspas. Reproduz uma nova aristocracia financeira, nova espécie de parasitas na figura de projetistas, fundadores e meros diretores nominais, fraudadores e mentirosos no que respeita aos empreendimentos, despesas de comércios com ações. É a produção privada sem controle da propriedade privada. Fecha aspas. Estaria o próprio desenvolvimento do capital colocando em xeque suas bases primordiais?
isto é, a homogeneidade do trabalho abstrato socialmente necessário responsável pela determinação do valor de um lado e a própria noção de propriedade privada do outro, a crise do sistema depende da eclosão de um núcleo contraditório ou vai se alinhavando aos poucos pela fibrilação de suas categorias principais. Não é um dos momentos em que se coloca o dilema reforma ou revolução? O Capital, este livro extraordinário que ajudou a desenhar o espectro do comunismo que rondou a Europa até o final do século XX, que até hoje nos ajuda a ver a pujança da economia de mercado e os desastres de sua atuação, a força que empresta ao desenvolvimento da tecnociência e às aberrações de uma sociedade consumista também não nos convida a repensar sua problemática pela raiz. A partir de 1917, com a vitória da Revolução Russa e a derrota de outros processos revolucionários europeus, e do momento que o internacionalismo dos movimentos proletários se subordinou à política da Terceira Internacional, em que a União Soviética tinha absoluta hegemonia, as obras de Marx e Engels foram reunidas num sistema fechado. As idas e vindas de um pensamento vivo e desafiador pouco a pouco tenderam a dar lugar a uma visão de mundo esclerosada. Enquanto durou a União Soviética, o marxismo foi ensinado como ideologia oficial e a economia planificada pelo Comitê Central apresentada como se fosse um bom exemplo de uma economia sem mercado. Isso durou até que a União Soviética se desintegrasse e outros sistemas socialistas passassem a incorporar forma de produção mercantil. Ainda hoje se ouve o mote socialismo ou barbárie, mas a palavra socialismo aí é empregada nas acepções mais diversas. Voltar aos textos de Marx não é o primeiro passo de quem pretende repensar essas questões. O Capital foi publicado em 1867. Mas já em 1871, Stanley Jevon publica Theory of Political Economy, montando uma explicação do valor levando em conta as preferências pessoais pelo uso dos objetos. Nessa mesma década, Karl Menger e Leon Walras aperfeiçoam um novo equipamento conceitual que termina por ser aceito pela maioria dos economistas. A economia passa a funcionar apoiando-se num paradigma diferente do que aquele em que se apoiava a economia política. Os novos economistas, além dos custos de produção, passam também a considerar o grau de demanda e de satisfação moral do consumo, construindo instrumentos matemáticos capazes de medir o valor marginal. Um turista perdido num deserto pagará muito mais por um copo de água do que o cidadão que o compra num bar. Essas diferenças marginais podem ser tabeladas ou expressas por curvas de preferência. Nasce assim a economia marginalista que rompe inteiramente com a clássica economia política. Rompimento considerável, pois coloca no centro do processo o agente racional, sempre capaz de escolher os meios para atingir seus fins, otimizando suas satisfações. O homo econômico substitui o trabalhador isolado de John Stuart Mill ou o homem social de Marx. Desse ponto de vista, Marx é considerado apenas um dos precursores da ciência econômica. Repito, desse ponto de vista, Marx seria considerado apenas um dos precursores da ciência econômica. Mas ele próprio, junto com Engels, já se empenharam em combater outras interpretações do Capital e do projeto revolucionário. Pierre Joseph Proudhon foi eleito o adversário mais perigoso e Mikhail Bakunin o político mais deletério. Por fim, a Revolução Russa de 1917 assume a teoria marxista como parâmetro de uma economia que pretendia substituir os mecanismos de mercado por uma administração racional operada pelo Comitê Central. Desde aí, pelo menos em tese, na teoria econômica passaram a se enfrentar comunistas, sociais-democratas e liberais. A derrocada da União Soviética alterou esse quadro. O paradigma do valor-trabalho quase desapareceu do pensamento econômico. Até mesmo doutrinas que se inspiravam em Marx não conservaram. É o caso da teoria crítica, também conhecida por Escola de Frankfurt, na qual se destacam Theodor Adorno, Marx Horkheimer, Walter Benjamin e Jürgen Habermas. Seja como for, se a ciência econômica hoje em dia se alicerça em outros paradigmas e nada impede que se volte ao antigo, embora seja difícil uma virada tão espetacular, nunca a obra de Marx perdeu seu interesse e sua relevância a despeito das idas e vindas das modas atuais do pensar. Como explicar essa permanência? Parece-me que isso ocorre porque ela é mais do que um texto científico.
Ao salientar a especificidade das relações fetichizadas do capital, a análise retoma a antiga questão do ser social e de sua historicidade. Mesmo o investidor do porte de Martin Heidegger, um dos maiores do nosso século, embora tenha se deixado encantar pelo nazismo, não deixa de incluir Marx entre os grandes filósofos do século XIX que contribuíram para a compreensão do sentido da história. No entanto, a questão hoje em dia é mais do que teórica. A grande crise pela qual estamos passando coloca na pauta a alienação do capital, em particular do capital financeiro, e a necessidade de alguma regulamentação internacional dos mercados. No fim das contas, que futuro queremos ter? É possível colocar essa questão sem levar em conta as análises deste livro chamado O Capital? Janeiro de 2013. José Arthur Gianotti é professor emérito do Departamento de Filosofia da USP, coordenador da área de Filosofia e Política do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP.